Em 1994, quando esse jogo foi lançado, eu nunca tinha visto nada nem parecido com isso. Super Metroid começa do jeito certo. Você vê detalhes dessa sala, tem uns corpos no chão e dá pra sacar que alguma coisa muito grave aconteceu aqui. O tom é sombrio e a trilha sonora ajuda a tocar o terror. Aí a câmera parte desse bicho e vai abrindo. Finalmente, você pode observar um plano mais amplo dessa sala. É admirável. Mas essa abertura usa técnicas parecidas com aquelas que você veria num filme bem editado e num filme bem montado. O mérito da abertura de Super Metroid é reproduzir essas técnicas com a pouca tecnologia que estava disponível em 1994. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. A abertura de Super Metroid usa técnicas análogas às do cinema para dar ao jogo a ambientação certa. E o que vem depois disso é o domínio de alguns fundamentos do game design que parecem perdidos hoje em dia. Porque hoje quase todo jogo começa com um tutorial enorme. Super Metroid não. Quando você ganha o controle da personagem, a primeira coisa que você tem que fazer é cair, o que é fácil, porque para baixo todo santo ajuda. Só que fazendo isso, mesmo o menos experiente dos jogadores descobriria que isso aqui faz a personagem andar. Não demora muito para você chegar nessa porta aqui. Aí para abrir a porta, você tem que atirar. Nesse momento, você descobre que esse botão aqui atira. E o jogo te deixa descobrir isso em segurança, já que o seu inimigo nesse momento é literalmente uma porta. Agora que você sabe pular e atirar, você finalmente pode enfrentar esse bicho aqui. A batalha não é difícil. E depois dela, você precisa fazer o seu caminho de volta, bem rápido. Esse desafio é só para garantir que você já domina as mecânicas básicas. É só para garantir que você está pronto para o jogo de verdade. Em termos de jogabilidade, isso aqui é um tutorial bem disfarçado. Já em termos de narrativa, é uma espécie de prólogo. Eu sei que a tecnologia avançou e eu sei que de 1994 para cá os jogos ficaram muito mais complexos, mas seria legal que os grandes títulos do presente pudessem olhar com atenção para o passado para aprender uma coisa ou outra. Super Metroid é certamente um dos melhores jogos da sua época e passou bem pelo filtro do tempo. Ele continua sendo uma boa experiência mesmo 20 e tantos anos depois do lançamento. Aquela ambientação sinistra da abertura se mantém ao longo de toda a experiência. Da mesma forma, a curva de dificuldade segue os princípios do tutorial disfarçado que a gente acabou de ver. Aqui tem muita coisa para aprender e descobrir, mas não tem nenhum pico de dificuldade que te faça querer largar o controle. Algumas mecânicas seriam refinadas nos títulos que vieram depois, tipo esse pulo na parede. Em Super Metroid é difícil de fazer isso aqui direito, mas no geral esse é um jogo quase perfeito e que consegue reproduzir ao longo de toda a sua jornada o padrão de excelência que ele demonstra logo na abertura. Super Metroid é o terceiro jogo da série, e se esse jogo, que é de 1994, se destaca pela abertura, o antecessor dele, de 1986, se destaca pelo final. O primeiro jogo da série Metroid também tem seus méritos. Numa época em que a maioria dos jogos ainda se concentrava em fazer o jogador acumular pontos, esse aqui te desafiava a sobreviver num planeta hostil sobre o qual você não sabia absolutamente nada. É justo dizer que os jogos que vieram depois na série Metroid souberam reconhecer e reproduzir o que estava certo nessa primeira experiência no Nintendinho. Além disso, os jogos que vieram depois conseguiram superar algumas das limitações técnicas desse primeiro aqui. A principal dessas limitações
tem que ser o sistema de password. É chato ficar anotando esses códigos o tempo todo. Em Super Metroid você pode salvar o seu jogo, o que é muito mais prático. Mas nada disso me impede de reconhecer o quanto esse jogo de 1986 é surpreendente. E a maior surpresa está no final. Metroid tem 5 finais diferentes. Se você terminar o jogo em mais de 10 horas, você só vai ver o personagem de costas. Se você levar entre 5 e 10 horas, aí você vê um punho vitorioso no ar, é uma animaçãozinha um pouquinho melhor. Os jogadores mais habilidosos, que levavam entre 3 e 5 horas para vencer, viam o rosto da personagem que está dentro da armadura. Com menos de 3 horas, você veria o corpo dela. E se você fosse muito, mas muito bom nesse jogo, a ponto de terminar tudo em menos de 1 hora, aí você veria o corpo dela com menos roupa. Olhando para isso em 2018, eu fico meio dividido. Por um lado, mostrar que tem uma mulher dentro daquela armadura super poderosa, isso mexia com a expectativa e com os preconceitos de uma audiência que era majoritariamente masculina. Por outro lado, recompensar o jogador com a exposição de um corpo feminino seminu e pixelado mostra que a tendência do videogame de hipersexualizar o corpo feminino, isso já estava aí desde sempre. E conforme a tecnologia evoluiu, é claro que essa tendência foi ficando mais visível. A série Metroid não escapou disso. Quando o terceiro jogo foi lançado, a gente já sabia que havia uma mulher dentro daquela armadura. Então eles aproveitaram para incluir essa animação aqui no jogo. A cada morte era uma batida de cabelo diferente. Aí, com o passar do tempo, a Samus ganhou uma roupa coladinha e ficou igualzinha à maioria das mulheres que aparecem na maioria dos jogos. Nesse ponto, a única surpresa que a gente ainda teria com essa personagem aqui seria o nome dela. Essa moça deveria se chamar Edson. Esse é Hiroji Kiyotaki, um designer empregado pela Nintendo. Ele assina o design original da Samus Aran, a protagonista de Metroid. Hiroji é fã de Pelé e quis usar o nome da personagem para homenagear o rei, mas meio que não deu certo. Ele assumiu o erro numa entrevista para Nintendo Everything, e como a conversa é hilária, a gente vai ter que reproduzir ela na íntegra. O jornalista pergunta: Kiyotaki, foi você que deu o nome da Samus Aran? Sim, fui eu. Uns 10 anos atrás, eu fiz uma entrevista para uma revista e ouvi do Sakamoto, pausa, o Sakamoto é esse cara aqui, o co-criador da série Metroid. Continuando, ele diz: o Sakamoto disse que você gosta de futebol e pegou o verdadeiro nome do Pelé, o rei do futebol. Sim, risos. Mesmo que esse não seja o nome dele de verdade. Aí o jornalista diz: esse não é o nome dele. Parece que você achou que o nome verdadeiro do Pelé era Samus Arantes Nascimentos. Sim, algo assim. Mas se você for ver, é Edson Arantes do Nascimento. Sim, eu errei completamente. Risos. Décadas depois de ter sido uma inspiração meio torta para o nome de Samus Aran, Pelé continua sem ter uma representação digna dentro dos videogames. O primeiro jogo com o nome dele é de 1982. Isso aqui é um jogo de futebol para o Atari 2600. É tão primitivo quanto qualquer jogo daquela época. Se for difícil de entender o que está acontecendo na tela, não estranhe, é confuso mesmo. Mas pelo menos a comemoração dos gols é efusiva, para dizer o mínimo. Pelé chegou a aparecer num comercial com outros grandes atletas para divulgar esse jogo. Só esqueceram de dizer para ele como funciona um joystick.
Anos depois, em 1993, veio Pelé Soccer para o Mega Drive. Esse jogo pertence à segunda divisão dos jogos de esportes. Nada do que você tenta fazer com a bola dá certo. Os passes não saem e os gols muito menos. Essa resenha gringa resume muito bem o que é o jogo do Pelé. In a nutshell, Pelé is a game that is horrifically unforgiving, the kind of experience that makes Brazilians describe it to their friends as uma bosta. Meia hora diante desse jogo é o suficiente para te fazer desejar que a Samus se chamasse Edson, só para que o Pelé estivesse representado nos games de um jeito mais digno. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro tá nas redes sociais, tá aqui no YouTube, graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa, ouve o nosso podcast e aparece aqui no finalzinho. Muito obrigado, Felipe Xavier, com seu Nintendo 64. Que jogo que tem ali? Star Wars Rogue Squadron. Nada mal.